Eu vou já anunciando aqui, a próxima é sobre meio ambiente do trabalho e responsabilidade civil do empregado por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Para esse tema, nós convidamos o Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, que é juiz do trabalho. E também o Dr. Amaury Vieira Barbosa, que também é juiz do trabalho. Bom dia a todos. Foi-me dado aqui o exíguo tempo de 30 minutos. Quem me conhece sabe como isso é torturante para mim. Mas eu espero que não seja torturante para vocês. Então, eu vou tentar, sinceramente, me ater ao tempo. O meu tema é este aí, responsabilidade do empregador no meio ambiente de trabalho. Este aí sou eu. E a minha ideia é, basicamente, apresentar a vocês, como dizia a nossa Cicerone, algumas provocações que nós poderíamos desdobrar aqui, talvez em algumas horas que eu não tenho. Então, qual é a ideia fundamental que eu trago a vocês e que já vem sendo, desculpem, debatidas há algum tempo na Universidade de São Paulo, especialmente na cadeira que eu coordeno na pós-graduação, que trata exatamente do meio ambiente de trabalho, e que cada vez mais os senhores encontram também nos julgados. Hoje, até mesmo em julgados do Tribunal Superior do Trabalho, os senhores já encontram estas ideias que eu vou apresentar. Esta ideia parte de uma premissa básica de que a filosofia que tem informado o tratamento das questões relativas à saúde e segurança do trabalho, relativas a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, no meio jurídico brasileiro, e notadamente no campo doutrinário e também jurisprudencial, é uma filosofia, em algum sentido, equivocada, subvertida. Eu costumo dizer que o direito do trabalho hoje padece de 3 grandes males. Ele se individualizou demais, ele se contratualizou demais e ele se patrimonializou demais. E é este o meu ponto. Eu não sei qual é a experiência de vocês, imagino que seja similar à minha, mas provavelmente percebem que quando, por exemplo, os sindicatos profissionais vão a juízo discutir questões ligadas ao meio ambiente de trabalho, apresentam-nas geralmente na sua perspectiva patrimonial. Então, se nós temos um determinado setor de uma linha de produção que padece de um determinado grau de insalubridade, e ainda que o risco que configura esta insalubridade seja neutralizável por meio de um investimento, muitas vezes não necessariamente um investimento muito alto, ainda assim a tendência é que o sindicato peça os adicionais de insalubridade para os trabalhadores daquele segmento. É incomum que o sindicato peça uma tutela de remoção do ilícito, por exemplo, para a neutralização do agente insalubre. Se nós estamos falando de um ambiente ruidoso, é mais comum que o sindicato peça os adicionais de insalubridade do que, por exemplo, que peça a condenação da empresa a uma obrigação de fazer consistente no isolamento acústico do equipamento ruidoso. A mesma coisa no campo das horas extras. Eu cansei de ver ações em que o sindicato, na condição de substituto processual dos trabalhadores, interesses individuais homogêneos, pedia o pagamento de horas extras habituais feitas pelos trabalhadores de um determinado segmento da empresa. Não me lembro de nenhuma ocasião, eu sei que existem exceções, mas eu não me lembro, eu nunca atuei em um caso no qual o sindicato pedisse a limitação da jornada, que afinal é este o direito dos trabalhadores.
E a partir disto, inúmeros outros exemplos, né? Ou seja, a própria cultura forense conduz a uma monetização, a uma patrimonialização desses interesses. E por que eu digo que isto é, em algum sentido, subversivo? Porque, meus caros, o direito do trabalho não nasce nem para garantir que o trabalhador encha os seus bolsos, e muito menos para garantir produtividade de empresa. E vez por outra, pretende-se imprimir ao direito do trabalho esta ou aquela identidade. A função primária do direito do trabalho, a sua razão genética, o motivo pelo qual ele é concebido, especialmente na viragem do século XVIII para o século XIX, Peel Act, etc., é proteger a integridade da pessoa em um contexto ambiental especialmente agressivo para uma população que se subalternizava em função da assimetria econômica. É esta a razão de ser do direito do trabalho. E uma situação de subalternização decorrente de assimetria econômica, uma certa população se expõe a riscos mais frequentemente e passa a se acidentar e a adoecer mais frequentemente, e isto representa, sim, uma questão humanitária, e a partir disso o Estado começa a interferir. Aquela ideologia liberal de que o Estado não deveria interferir em relações contratuais privadas vai sendo paulatinamente erodida para que o Estado intervenha, sim, e garanta mínimos civilizatórios. Garanta padrões de convivência no contexto desses contratos minimamente humanos. O Peel Act, talvez, não direi a primeira lei trabalhista, mas dentre as primeiras, a mais famosa, o Peel Act inglês, a chamada Lei de Peel, falava de idade mínima para o trabalho. O problema do trabalho infantil, que nós enfrentamos até hoje. Falava de limitação de jornada. Obrigava as fábricas têxteis daquele momento histórico a abrirem canais de ventilação, porque isso era um problema. E como não havia regulamentação alguma, muitas vezes esses tecidos, esses teares eram mantidos em áreas hermeticamente fechadas, com prejuízos imensos à saúde. Então foi necessário uma lei para dizer a estes empresários: vocês estão obrigados a abrir janelas para que haja ventilação. Esta é a origem do direito do trabalho. Mas então nós temos de perceber que a nossa discussão é ambiental. Temos de perceber que as questões ligadas a acidentes de trabalho e a doenças ocupacionais geralmente aparecem neste contexto. E por que é que esta nova concepção não é apenas uma proposta teórica, mas, sobretudo, uma proposta prática, de inflexão dos nossos entendimentos no campo da realidade, da prática? Porque neste contexto, no contexto do direito ambiental, as palavras de ordem são prevenção e precaução. Eu vim aqui discutir com vocês responsabilidade civil do empregador, e vou discutir. Mas eu não posso chegar lá, na minha perspectiva, antes de dizer a vocês que esta haveria de ser uma perspectiva residual. Não é. Estatisticamente, o que mais nós vemos no meio forense são ações indenitárias, ou seja, lesões já consumadas que levam os lesados a reclamarem perante a Justiça do Trabalho indenizações correspondentes. Esta é a regra mais absoluta. Eu sou juiz titular da primeira vara do trabalho de Taubaté. Ali nós temos um parque industrial extenso, Volkswagen, Ford, Alstom, Usiminas, LG. Eu diria aos senhores aqui,
em termos bem aproximados, que de 60% a 65% da minha demanda já se relaciona com o meio ambiente de trabalho. Mas quase que invariavelmente os pedidos que nos chegam dizem respeito a indenizações, lesões que já se consumaram. É evidente que esse direito tem de ser tutelado e nós temos de debater isto. Mas o meu ponto de partida nesta minha conversa com os senhores é este. Isto é anômalo. A questão das indenizações deveria ser residual. As tutelas que deveriam predominar neste campo deveriam ser tutelas preventivas, inibitórias e de remoção de ilícito. Mas a verdade forense nos revela que a tutela que predomina é a indenizatória. Patrimonialização do direito do trabalho. Quando o meio ambiente humano começa a ser um problema jurídico na perspectiva internacional, Estocolmo, 1972, a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, estas questões já começam a ser debatidas. 20 anos depois, nós temos a famosa Rio 92, a segunda Conferência Internacional do Meio Ambiente Humano, no Rio de Janeiro. O chamado princípio da prevenção foi apresentado como uma premissa jurídica fundamental para as questões do meio ambiente em 1972. Em 1992, avança-se. E o princípio 15 da Declaração do Rio vai falar em princípio da precaução. Qual é a diferença básica? Não temos aqui muito tempo, mas é importante que eu pontue isto. Quando falamos em prevenção, naquele contexto originário, estávamos pensando essencialmente em uma realidade cientificamente apurada. Ou seja, do ponto de vista do estado atual da ciência e da técnica, eu consigo estabelecer a causalidade entre uma determinada conduta ou um determinado fato e o seu resultado. Esta causalidade está adequadamente dominada pelo conhecimento técnico e científico. Como diz um autor espanhol, identificam-se aí leis causais perfeitas. 20 anos depois, a discussão vai um passo além e passa a se estabelecer naqueles contextos de incerteza científica, onde ainda predominam, para utilizar o mesmo autor espanhol, leis causais imperfeitas. O que quer dizer? Causalidades que ainda não estão completamente dominadas pela ciência e, consequentemente, pela técnica. Mas, ainda assim, dirá o princípio 15 da Declaração do Rio, mesmo em contextos de incerteza científica, se houver probabilidade de impacto negativo ao meio ambiente humano, deverão ser tomadas as medidas que inibam ou controlem este impacto. Nós que somos do direito, adoramos um latinismo, não é isso? Agora mesmo, né, Amaury? Antes da gente entrar, a gente estava conversando em latim, né? Que é um hábito que a gente tem. Nós que somos do direito utilizamos uma expressão latina aqui, indubio pro natura. Mas quando isto é trasladado para o direito do trabalho, esta expressão melhora, até do ponto de vista da sua impressão imediata. Nós diremos indubio pro homine. Mas o que isto tem a ver com o direito do trabalho? Isto é fundamental para o meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho que, diga-se, na percepção que se tem hoje, passados já Estocolmo e Rio de Janeiro, está perfeitamente integrado ao meio ambiente humano. Então, hoje, se os senhores examinarem os ambientalistas mais cultuados, não é? Toshio Mukai, José Afonso da Silva, Leme Machado,
Se quisermos sair do contexto brasileiro, Michel Prier, os autores já percebem a questão ambiental deste modo, para efeitos didáticos. Porque fica muito claro que, a rigor, o fenômeno ambiental é um fenômeno único. De modo que esta divisão estanque, na realidade, não existe. Se eu penso em um problema como, por exemplo, as enchentes do Rio Tietê, nós vamos perceber que ali há um problema de meio ambiente natural, na medida em que, em um determinado momento, por uma opção política, resolveu-se construir a marginal às margens do Rio Tietê. Mas desde que o mundo é mundo, naturalmente, quando há cheias, as águas ocupam a várzea. E as marginais estão construídas na várzea do Rio Tietê. De modo que aqui é um problema de meio ambiente natural. Talvez não fosse ali o melhor lugar para se construir esta via. Mas não é apenas este o problema. Estou apenas dizendo isso para que percebam como a questão ambiental é sempre uma questão multifatorial, gestáltica, sistêmica. Há também o problema da impermeabilização do solo urbano. As chuvas, quando acontecem naquela região, não são absorvidas, porque tudo ali está asfaltado. Então, esta água toda vai para a região mais baixa da geografia, calha do rio. Este é um problema de meio ambiente artificial. Mas há ainda uma outra questão. A própria calha do rio foi sendo assoreada por objetos, inclusive, que eram jogados, especialmente pelas populações, digamos, ribeirinhas, as populações que vivem ali mais proximamente e, muitas vezes, populações mais carentes. Uma questão ligada ao meio ambiente cultural. Eu não resolvo o problema se eu não ataco todos esses aspectos. Mas, de todo modo, para efeitos didáticos, então, os juristas concebem, na ideia do meio ambiente humano, o meio ambiente natural, flora, fauna, atmosfera, recursos hídricos, solo, subsolo, o meio ambiente artificial, o espaço construído ou modificado pelo homem, o meio ambiente cultural, os senhores encontram a sua descrição no artigo 216 da Constituição Federal. Ele é composto por aqueles elementos ambientais que originalmente pertencem ou ao meio ambiente natural ou ao meio ambiente artificial, mas se destacam porque passam a agregar um valor decorrente da memória que evocam. Pensem, por exemplo, nas habitações quilombolas. A rigor, são espaços naturais modificados pelo homem, meio ambiente artificial, mas tem um especial relevo e, portanto, uma especial proteção jurídica, porque evocam a memória das populações quilombolas. E, nesse sentido, tem proteção constitucional. E o meio ambiente do trabalho, que muitas vezes nós que somos do ramo ouvimos, mas isso é invencionice de vocês, vocês trabalhistas querem abarcar o mundo, agora tudo se resume ao direito do trabalho. Não fomos nós que dissemos isto. Antes de nós, o constituinte originário inseriu textualmente na Constituição, artigo 200, inciso 8º, o meio ambiente do trabalho, que, portanto, compõe este fenômeno complexo e que, portanto, deve ser tratado nessa perspectiva multifatorial, gestáltica, sistêmica. Aqui os senhores já começam a perceber como é equivocada esta defesa que geralmente aparece nas contestações que tratam do assunto e que buscam afastar a responsabilidade do empregador em função da conduta isolada do empregado. Teoria do ato inseguro, não é isto? A teoria do ato inseguro, se não é falha por outras inúmeras razões, é especialmente falha porque ela é monocular. Ela percebe a causalidade apenas em uma perspectiva. Mas os estudiosos da matéria, inclusive, a Fundacentro e a Saúde Pública em São Paulo, gostam muito da chamada teoria da gravata borboleta, que é basicamente pensada assim: o nó da gravata borboleta é o acidente de trabalho ou a doença ocupacional.
Antes do nó, há uma série de linhas concausais que convergem para o nó. E depois do nó, uma série de linhas consequenciais ou co-consequenciais que partem do acidente ou da doença. O tratamento jurídico deve considerar isto, a multiplicidade, a multifatorialidade que leva ao acidente ou à doença, e depois a sua multiconsequencialidade. Se o tratamento jurídico não conseguir cobrir tudo isto, ele será falho. Mais uma vez, a necessidade de uma visão ambiental para essa discussão. Mas aí eu volto ao que eu dizia a vocês, sim, e o que isto tudo tem a ver com o direito do trabalho? Ora, o direito do trabalho convive com esta realidade ambiental. Surge, inclusive, de um contexto de agressividade ambiental potencializado pela assimetria econômica, que é o que nós dizíamos. Se nós pensamos hoje nos riscos do meio ambiente de trabalho, nos riscos laborambientais, os senhores vão verificar que nós estamos discutindo sim questões ambientais. Por exemplo, quando eu falo em periculosidade, vou falar basicamente de riscos físicos, ligados à eletricidade, aos inflamáveis, ligados aos explosivos. Se eu penso em insalubridade, vou pensar também em riscos físicos, ruído, vibração, temperaturas extremas, pressões anormais, mas vou pensar também em riscos químicos, névoas, neblinas, poeiras, fumos, vapores. Vou pensar em riscos biológicos, bactérias, fungos, eumintos, vermes, material infecto-contagioso. E mais, para além disto, e aqui é interessante porque os senhores começam a perceber a dimensão científica destes fenômenos que estão lá na Constituição: insalubridade, periculosidade, penosidade. Nós temos de compreender esses fenômenos a partir dos riscos que os definem. Então a periculosidade é definida basicamente por riscos físicos, cujos resultados são imediatos. A danosidade é imediata. E, portanto, a periculosidade predispõe a acidentes típicos. A insalubridade é definida por riscos físicos, químicos, biológicos, cuja danosidade é imediata. E, portanto, a insalubridade predispõe a doenças ocupacionais. E a penosidade, que afinal está na Constituição e nunca se regulamentou. Assim nós vamos compreender a penosidade. Ela está ligada à quarta ordem da tipologia de riscos do meio ambiente de trabalho, os riscos ergonômicos e psíquicos. Eu os coloco aqui juntos porque a ergonomia é uma ciência que tem visões diversas se nós optarmos pela escola norte-americana ou pela escola francesa. A escola norte-americana pensa mais o aspecto antropométrico, ou seja, as medições, as balizas técnicas que definem a predisposição da linha de produção, por exemplo. Se eu sou muito alto e a bancada é baixa, eu terei problemas porque vou ficar assim. Ou se ela for alta demais, terei problemas porque ficarei assim. A solução ergonômica, claro, bancadas móveis. Mas na escola francesa, a ergonomia vai além da antropometria e pensa também as questões ligadas à gestão e as questões ligadas à condição psíquica no meio ambiente de trabalho. Portanto, a gente pode colocar toda esta tipologia em uma única categoria. E é aqui, meus caros, que nós vamos definir o fenômeno da penosidade. Quando, afinal, vier uma lei definindo o que é penosidade, ela deverá estar nesta margem. Definir hipóteses especialmente graves de riscos psíquicos e ergonômicos. Permitam-me esta provocação. Acho até que já temos. Depois, em um outro dia, em um outro seminário, discutimos isto, mas para mim, quando recentemente a CLT é alterada 2 vezes para introduzir 2 novas hipóteses de periculosidade, uma ligada à vigilância patrimonial, basicamente, e a outra ligada a mototaxistas e motoboys, a meu ver, o que nós temos ali, tecnicamente,
Não são hipóteses de periculosidade, são hipóteses positivadas de penosidade. O caráter agressivo que autoriza uma remuneração adicional ali deve-se muito mais à perspectiva de estresse e às perspectivas ergonômicas ligadas a esta profissão do que propriamente a riscos físicos que definem danosidade imediata. Mas isso é uma outra discussão. É apenas para que os senhores percebam como estamos realmente falando de meio ambiente. E para que os senhores percebam como, nesta perspectiva, nós temos de rever conceitos. Vou lhes contar uma história aqui, muito rapidamente. Eu fui titular de Guaratinguetá. Depois fui para Taubaté. 2 semanas depois da minha ida a Taubaté, e já havendo um outro colega, um colega que hoje até é aposentado, foi engenheiro da Petrobras, então conhecia bem dessas questões, né? Mas esse colega assume a titularidade de Guaratinguetá e me liga numa sexta-feira e fala: olha, Guilherme, chegou aqui uma liminar daquelas que nós adoramos, né? Do Ministério Público do Trabalho, apresentada às 17h45 de sexta-feira, né? 40 laudas da petição inicial, mais um laudo técnico preliminar, pedindo aqui que eu simplesmente determine o desligamento das caldeiras da empresa X. Você conhece a empresa X? Estou ligando até por um desencargo de consciência, mas eu já antecipo, dizia ele, eu já antecipo o que eu vou fazer. Eu vou indeferir essa liminar agora e vou marcar uma audiência de justificação prévia para segunda-feira. Porque eu sou da área, enfim, eu sei o que acontece quando se desligam caldeiras. A perda para a empresa, a perda financeira é imensa. Muitas vezes serão necessários 2 dias, ou ao menos 1 dia, para que as caldeiras alcancem novamente a temperatura necessária. Isto significa perda de produção. Então, deixa eu avaliar melhor. O MPT trouxe aqui um laudo provisório, etc. Deixamos para depois. Aí eu disse a ele: olha, colega, você pode fazer isto. Mas imagine assim, por um momento, que o Ministério Público do Trabalho tenha razão. E imagine que amanhã, sábado, essa caldeira venha a explodir. Segunda-feira, quando você for para a audiência de justificação, a imprensa estará esperando e dizendo assim, mais ou menos o seguinte na manchete: MPT alertou, o juiz se omitiu. Indúbio pro homine, mesmo na incerteza. E ele deu a liminar. Então jamais saberemos se o MPT tinha ou não tinha razão, mas fez o correto, na minha avaliação. Isto os senhores vão ver hoje no direito do trabalho cada vez mais comumente, questões ligadas à exposição do trabalhador à nanotecnologia. A ciência domina a causalidade aqui? Não domina. Questões ligadas à exposição do trabalhador a organismos geneticamente modificados. A ciência domina a causalidade aqui? Não domina. Ainda assim, a perspectiva do direito do trabalho deve ser uma perspectiva ambiental, prevenção, precaução. Mas, a despeito disso tudo, nos 5 minutos que me restam, e se houver o dano? Então, vejam que até aqui, 75% da minha fala eu dediquei a lhes dizer que a perspectiva primeira do direito do trabalho tem de ser a de evitar o dano. Mas, e se houver o dano? Se houver o dano, temos de indenizá-lo. E aqui, então, temos de pensar, digamos, a categorização do dano no seu horizonte mais amplo. Danosidade material, moral, estética. Hoje o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que indenizações por danos morais e estéticos não se confundem se as causas forem diversas e, portanto, podem se acumular. Perfeito. Mas há mais coisas, e os senhores sabem disto. Não é? Perda de uma chance, poderá entrar aqui, indenização pela perda de uma chance. Indenização por dano existencial, poderá entrar aqui. Enfim, temos diversas hipóteses de danosidade que nós vamos pensar neste contexto. Mas aí a grande questão, e é essa que eu quero enfrentar, é, ok, então, nestes casos, em tese, teremos de responsabilizar o empregador. Mas esta responsabilidade, quando houver, será objetiva ou subjetiva? Esta é a grande questão.
é a aparente antinomia que decorre de uma Constituição que, no artigo 7º, inciso 28, dirá o seguinte: é direito de todo trabalhador urbano e rural um seguro contra acidentes de trabalho, sem prejuízo da responsabilidade civil do empregador, vírgula, em caso de dolo ou culpa. Então, numa visão literal e imediata, diremos todos, não há dúvida alguma, é dolo ou culpa, responsabilidade subjetiva, aquiliana, artigo 186 do Código Civil. Não poderei responsabilizar o empregador, senão por dolo ou culpa. Mas de onde vem esta antinomia? Se nós formos adiante, perspectiva ambiental, e examinarmos o que está no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, os senhores verão o seguinte: é direito de todos e é dever do Estado e da sociedade civil a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vimos que o meio ambiente de trabalho está compreendido nesse contexto, inclusive constitucionalmente. E aí vem o parágrafo 3º. Em caso de danos ao meio ambiente, os agentes responsáveis serão responsabilizados civil, administrativo e criminalmente nos termos da lei. Remete à lei. E aí nós vamos à lei. A lei, para este caso, é a Lei 6938 de 1981. É a lei que cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente e as suas instituições correlatas, né? O próprio IBAMA, etc. E ali o artigo 14, parágrafo 1º, diz textualmente: em caso de desequilíbrio do meio ambiente, poluição, os danos causados ao meio ambiente e a terceiros serão indenizáveis no regime da responsabilidade civil objetiva, expressão textual da lei, independentemente de culpa. Então, se nós pensamos o acidente de trabalho ou a doença ocupacional apenas numa perspectiva monolítica, vamos ficar no artigo 7º e dizer dolo ou culpa. Mas se nós conseguimos ter uma visão um pouco mais aberta, vamos perceber, não, mas a questão é ambiental. Pode ser ambiental. Se a questão for ambiental, se o acidente ou a doença ocupacional decorrem de um desequilíbrio do meio ambiente de trabalho, então eu preciso pensar o 225, que nos reporta a Lei 6938, que diz que esta responsabilidade se dá independentemente de culpa. Aí vem a falsa questão. Ora, então o que predomina? A responsabilidade objetiva da Lei 6938 ou a subjetiva do artigo 7º, 28 da Constituição? A subjetiva, porque a Constituição prevalece sobre as leis. Não há equívoco maior que este, não é isto? O primeiro princípio que nós aprendemos no direito do trabalho, lá no primeiro ano de direito do trabalho, é o princípio da norma mais favorável. Não é isto? Hierarquia dinâmica das fontes do direito do trabalho, que não é sequer invencionice da doutrina, é constitucional, artigo 7º, caput da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vírgula, além de outros que melhorem a sua condição social. Além de outros que melhorem a sua condição social. A própria Constituição diz, aqui está, expressão do professor Maurício Godinho Delgado, o patamar civilizatório mínimo. Mas o que vier de qualquer outra fonte formal do direito que proporcione uma condição superior, prevalecerá. E aqui a lei ordinária federal tem um patamar mais garantista. Portanto, me parece evidente que deve prevalecer. Mas então, Guilherme, o que você está dizendo é que quando a Constituição, no inciso 28 do 7º, fala em dolo ou culpa, ela é letra morta. Não. Há colegas, há juristas, que entendem assim, que pelo próprio fato de o artigo 2º caput da CLT dizer lá que os riscos do negócio correm por conta do empregador, do empresário, né, o princípio da alteridade, né, que em função disto a responsabilidade é sempre objetiva. Eu lhes digo, eu tenho lá dúvidas quanto a isto. Se eu tenho uma fábrica no meu quintal e cai sobre esta fábrica, por um desígnio do destino, um Fokker 100 da TAM, e morrem todos os meus empregados, será que eu posso ser responsabilizado objetivamente por isto? A Previdência Social será, porque é uma hipótese clara de acidente tipo, ocorreu no ambiente do trabalho. Mas
aqui a nossa responsabilidade é outra, não é a da Seguridade Social. Será que o empregador pode ser responsabilizado objetivamente por isto? Eu entendo que não. Então, agora, esta questão, aliás, é curiosa. Uma vez perguntaram para o colega Souto-Maior, que os senhores conhecem bem, tempo esgotado, vai abrir o alçapão. Então, vou terminar aqui rapidamente. Perguntaram para o Souto-Maior o seguinte: professor, conhecem o colega Jorge Luiz Souto-Maior, né? Professor, mas o senhor está dizendo aí, parece que sempre é objetivo. Sempre será objetivo a responsabilidade? Aí o Souto-Maior pensou e falou assim: não. Se o empregado, por uma razão qualquer, desgostoso da vida, ingressar no pátio da empresa naquele dia com um revólver e der um tiro na cabeça, esta responsabilidade não é do empregador. Eu diria aos senhores, pode ser que não. Porque pode ser que seja. Se, por exemplo, atuou como fator concausal para este suicídio o estresse no trabalho, o empregador pode ser responsabilizado. Mas aí eu tenho desequilíbrio ambiental. Então, como é que eu vou distinguir as hipóteses de responsabilidade por causalidade tópica, em que não está envolvido um desequilíbrio sistêmico ambiental, das outras? Exatamente por aí. Se eu tenho uma hipótese em que o acidente ou a doença ocupacional decorrem de desequilíbrio ambiental no local de trabalho, a responsabilidade é objetiva. Artigo 14, parágrafo 1º. Se não for, poderá ser objetiva ou subjetiva, dependerá do caso. Dependerá do caso. Poderá ser o tipo de hipótese que se subsume, vejam aqui, ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que aí é outro tipo de responsabilidade objetiva. É construída jurisprudencialmente. São atividades econômicas em que o próprio risco inerente representa um grande agravo, em tese, para quem se submete a eles. Então, eu não preciso de desequilíbrio. Ainda que eu não tenha desequilíbrio, a responsabilidade é objetiva. Por exemplo, cada vez mais recorrente nos regionais e no TST, empresas de segurança patrimonial, carros forte. Ainda que o trabalhador tenha toda a indumentária, colete à prova de balas, coturno com biqueira de chumbo, enfim, ainda que ele tenha toda a proteção ambiental e não se possa dizer, há aqui um desequilíbrio no meio ambiente, se ele for alvejado por um tiro e morrer, ou se lesionar, a responsabilidade será da empresa objetiva, mas nesta hipótese, 927, parágrafo único do Código Civil. Não por desequilíbrio ambiental. Haverá os outros casos, e esta é a imensa maioria do que aparece na jurisprudência, em que a danosidade decorreu de desequilíbrio ambiental. Responsabilidade objetiva, 6938. E haverá casos que não entram nem aqui nem lá. Aí será subjetiva. E aí nós poderemos discutir, inclusive, inversão do ônus da prova, a depender do caso. Mas vejam que a responsabilidade subjetiva torna-se, então, no direito do trabalho, para as hipóteses de acidente do trabalho e doença ocupacional, residual. E, para terminar esta conversa, antes que o alçapão se abra, vejam, tinha um monte de coisa para falar. Eu diria a vocês o seguinte: estou tentando aqui, desde o início, construir a ideia de que as questões trabalhistas no campo da saúde e segurança do trabalho são questões ambientais. Os senhores talvez pudessem me redarguir isto aqui, mas será que as questões do meio ambiente de trabalho têm mesmo a mesma dignidade que as questões ligadas à flora, à fauna, ao patrimônio cultural? Quer dizer, o trabalhador tem que fazer lá horas extras ordinárias, a ordinarização das horas extraordinárias. Isso não tem a mesma relevância do que o mico-leão dourado. A correção das estruturas viciadas do habitat laboral, vejam a expressão, habitat é uma expressão da ecologia, e ele utiliza nesse contexto. A correção das estruturas viciadas do habitat laboral, que ainda graçam no mundo contemporâneo e impedem a plena realização daqueles que vivem por elas oprimidos, bem como a sua substituição por formas de convivência mais autênticas e humanas, são tarefas que pressupõem coragem e paciência. Quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, puxa vida, mas coragem e paciência de quem? Eu imagino que paciência de quem padece. Nós aqui estamos falando a respeito. Tem gente que vive isso, que está lá, padecendo diariamente desses riscos. E coragem de quem? De quem está falando aqui. Para que isso não seja só uma fala, para que isso seja
retórica. Minha coragem, coragem dos senhores. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria dizer aqui do meu sentimento de honra de poder participar de um simpósio dessa magnitude, o primeiro simpósio do Sindicato dos Advogados do Interior. E é uma alegria muito grande porque aqueles que convivem comigo sabem do apreço, da reverência que eu tenho à luta, à carreira e à importância do advogado na vida da nossa nação. Quando eu penso, eu imagino num signo, numa imagem de justiça, não me vem à cabeça, não me vem à mente, por exemplo, essa balança que está aqui, não me vem à mente essa deusa vendada que está aqui. Poderia me vir à mente também, nós que entramos agora aqui de manhã e vimos aquelas colunas romanas do Foro Romano, também não são essas colunas que me trazem o significado do que seja justiça. Eu nasci numa cidade do interior pequena e eu me lembro quando menino saía com minha mãe e eu via pela rua o doutor Nequinha, que era um advogado muito reconhecido na nossa comunidade de Itararé. Então, para mim, o símbolo da justiça, o símbolo daquilo que envolve todas as nossas lutas aqui, é a figura do advogado. Então, via-se o Nequinha, um senhor vestido de faça chuva, faça sol, sábado, domingo, estava o senhor Nequinha com seu chapéu, seu paletó, sua gravata, e andando dignamente, com muita honradez pela cidade, pela minha cidade. Então, a figura que eu tenho do advogado tem essa importância e é no advogado que eu vejo o símbolo da justiça. Então, quando eu sou recebido aqui, nesse primeiro simpósio, eu só posso ficar muito agradecido. E, justamente em relação a essa questão da figura do advogado, isso aí realça também um fundo de realidade que nós vivemos há pouco tempo, que quando veio o golpe de 64, rapidamente os atos institucionais, eles tomaram a medida de os juízes que eram mais corajosos, os juízes que eram mais firmes, rapidamente foram cassados. E naquele momento, o esteio da luta jurídica contra a ditadura foi justamente a figura do advogado. Ministros do Supremo Tribunal Federal cassados, juízes do trabalho cassados, juízes do civil cassados, e quem ficou para fazer a luta contra o regime no plano jurídico foram os advogados. Então é por isso que eu tenho esse acatamento e essa reverência ao advogado. E essa alegria que eu tenho de participar e ser convidado por uma instituição de advogados. E eu quero, na pessoa do nosso querido doutor Miguelson, que é o mais antigo advogado e também o mais novo lutador pelas causas do direito aqui de Ribeirão Preto, cumprimentar toda a classe dos advogados aqui. Também cumprimento aos colegas juízes que estão aqui, na pessoa da nossa querida desembargadora Ana Paula, que é uma colega que eu conheci ao tempo que ela ainda era juíza de primeiro grau, e eu, juiz substituto em Porto Ferreira. Eu posso aqui atestar o coleguismo da Ana Paula, porque nós trabalhamos juntos por coisa de 6 meses, e ela me deu total liberdade para exercer a judicatura, nunca vi qualquer dificuldade em trabalhar, ser parceiro seu naquele período tão rico da minha vida. E queria cumprimentar aqui também os servidores da Justiça do Trabalho, na pessoa do nosso querido Júlio, que é secretário de audiência de Cajuru. Feitas essas considerações, eu quero cumprimentar o meu amigo e colega Guilherme, e apenas fazendo um gancho daquilo que ele trouxe para a gente aqui, na questão, eu acho que foi uma invocação muito autêntica e muito particular, de chamar aqui para discutir a questão das doenças ocupacionais do acidente do trabalho, a lei que trata do meio ambiente, do meio ambiente num plano geral. E quando se fala em meio ambiente, a primeira coisa que se vê é a questão da poluição.
Então a gente fala, puxa vida, um meio ambiente saudável, qual que é? O meio ambiente do trabalho saudável. A gente já pensa no contrário, que é aquela oficina cheia de graxa, cheia de pó, aquele chão de fábrica completamente sem higiene nenhuma, e são essas situações que nos vêm à mente quando a gente procura um ambiente equilibrado no mundo do trabalho. E se a gente for observar, por outro lado, o desenvolvimento do sistema de mercado, o desenvolvimento do capitalismo, a gente vai pegando lá de trás. Primeiro foi a máquina a vapor, vieram as ferrovias, depois veio a eletricidade, depois veio o motor a propulsão, aí veio o carro. Então foram todos esses avanços, e hoje o patamar mais avançado da tecnologia de que se vale o capitalismo hoje é o quê? A telecomunicação. Então a gente imagina que depois de tantas lutas, de tantos acontecimentos, a gente imagina que nós poderíamos ter uma evolução no plano da relação entre capital e trabalho, porque o que aconteceu foi depois de muita luta, o capitalismo recebeu alguns freios. O Guilherme falou aqui de uma locução muito interessante do professor Maurício Godinho, que é o patamar civilizatório mínimo. O direito do trabalho nada mais é do que o direito mínimo. E aí, quando a gente imagina que 200, 300, 400 anos de evolução do sistema de mercado, nós continuamos a viver a mesma situação sobre outra ótica, sobre outro enfoque dessa opressão do capital sobre o trabalho humano. Então, o Guilherme falou aqui dos cuidados do sistema francês no que toca ao ambiente de trabalho, e falou também da questão do cidadão que está digamos, esperando a hora de trabalhar e dá um tiro na cabeça. Eu, até para complementar a palestra do Guilherme, porque é uma palestra muito abrangente, eu trouxe esse livro aqui, que eu li há uns 3 ou 4 anos, que, na verdade, é um romance policial de um francês chamado Marin Ledin. Na verdade, esse romance aqui, esse thriller policial, chamemos assim, ele trata de um caso muito escabroso que ocorreu na França de 2006 até 2014. A France Telecom, ela foi privatizada, e com a sua privatização entrou um regime digamos assim, de gestão muito bruto, muito buscando metas, buscando redução de despesas, e ao custo no final de 6 anos, nós tivemos 60 suicídios dentro da Telecom. A France Telecom, que hoje chama-se Orange, se alguém for para a França, eu acho que a gente deveria fazer um boicote a essa Orange, não é? E o quadro que esse livro mostra, eu fui fazer uma pesquisa, porque esse livro é ficção, gente. É no plano da ficção. Mas o quadro que mostra é um quadro terrível. Então, eu venho aqui. O líder da Telecom diz que buscava uma direção liberal ao extremo, contratado com o objetivo de imprimir um choque administrativo sem paralelo para buscar a redução de custos e tornar a empresa competitiva no plano mundial. E já ameaçava os funcionários, como que, prenunciando esses suicídios, ele dizia: essas pessoas, as pessoas que precisariam ser dispensadas, descartadas da empresa, sairão da empresa de qualquer jeito, pela porta ou pela janela. Não por acaso, muitos desses suicídios aconteceram por pessoas que pularam pela janela. Algumas pessoas atearam fogo, outras pessoas se jogaram de viaduto. Houveram outras tentativas de suicídio. Então, uma situação absolutamente brutal que aconteceu no plano de digamos assim, de um modo de produção, de um modo de exploração do capital, clean, diferentemente daquilo que a gente pensa de poluição. Poluição é o sujo, é o feio, é aquilo que você passa a mão, você se impregna de uma sujeira. Mas num ambiente absolutamente clean, naquelas baias, todo mundo trabalhando com uma iluminação decente, com um pé direito maravilhoso, e
o sistema de pressão foi absolutamente afrontoso a ponto de ocorrerem esses 60 suicídios. Esses 60 suicídios, até o 20º suicídio, a imprensa não falava nada. Aí os sindicatos foram às ruas, fizeram greves, e aí que se começou a debater. Culminou recentemente, agora, começo desse ano, foi aberto o processo, houve um inquérito em 2014 e agora abriu-se um processo contra os ex-dirigentes da Telecom por assédio moral. A eles são imputados cerca de 60 suicídios. E as informações que a gente tem aqui é uma coisa muito trágica. Com 51 anos, o homem que trabalhava numa central telefônica de Annecy, na França, se jogou de um viaduto em uma rodovia e foi atropelado. Em carta, ele afirmou que o ambiente de trabalho da empresa o levou ao suicídio. É uma coisa assim, é uma coisa brutal e que a gente não vê sendo comentado aí muito na linha do que o caso recomenda. Aí vem um outro engenheiro. Um engenheiro de 48 anos, casado, pai de 3 filhos, enforcou-se em casa em Marselha, tornando-se... Ali era o 21º suicida, depois foram mais 40 e tantos, 39. E são casos assim absolutamente escabrosos. E o que eu quero dizer, o que eu quero concluir com isso? Que uma legislação trabalhista constitui-se uma exigência fundamental para uma vida em sociedade. O sistema de mercado tem 300, 400 anos, o capitalismo tem 300, 400 anos. Quer dizer, todos esses 400 anos não foram suficientes para domar, para buscar adocicar essa relação entre capital e trabalho. Nós tivemos um curto período que foi vencido aí com o advento das políticas neoliberais, vamos aqui buscar um nome, Margaret Thatcher, mas não foi, evidentemente, que foi um consenso de vários países. Mas antes disso, nós vivemos aí o período do estado de bem-estar social. Parecia que no pós-guerra, uma Europa que viveu a Primeira Guerra, que viveu a Segunda Guerra. Então, vamos estabelecer uma relação cordial, a solidariedade. Isso aí foi suprimido e nós voltamos praticamente ao mundo da época do vapor, da ferrovia. E do que eu imagino, olhando agora para a questão do nosso país, que nós vemos aí uma ânsia por reformas trabalhistas, vem um ministro e fala 12 horas, vem um ministro e fala, faz uma outra proposta que é absolutamente indecente. Eu acho que, num quadro desse, não se busca revogar a CLT. O que se busca é revogar a Lei 3358. E eu até pediria agora para o nosso amigo Maurílio, para ele colocar aqui o teor dessa Lei 3358/88, que me parece que é o anseio dessa nova linha reformista de buscar, não acabar com a CLT, mas acabar com a Lei Áurea, que é a Lei 3353, de 13 de maio de 1888. Do jeito que a coisa vai, ou a gente defende a CLT, defende um patamar civilizatório mínimo, ou nós poderemos imaginar que revoga. Se revogar a CLT, implicitamente você vai estar revogando a Lei 3353/88, que é a Lei Áurea. E eu acho que isso aí é um aviso que nós todos temos que ter, porque é um momento difícil. Nos anos 90, buscou-se a todo custo destruir não só as leis trabalhistas, como a própria Justiça do Trabalho. Estava lembrando agora o nosso colega Guilherme, aquele deputado Aloysio Nunes Ferreira. Ele tinha uma proposta clara, ele queria acabar com a Justiça do Trabalho e mandar a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal. Ele queria mais ou menos colocar o Oceano Pacífico dentro do Mar Mediterrâneo. E aquilo lá não vingou. Mas hoje a gente vê muita gente com muita energia para tentar derrubar não só a CLT, como a Lei 3353. Eram essas palavras, eu agradeço, e vamos agora assistir uma pessoa que povoou os meus pesadelos na década de 70, que foi o Ademir da Guia. Eu sou São Paulino e eu, como São Paulino, eu sei bem o que é ter do outro lado
um cidadão como o Ademir da Guia. E então, se os meus pesadelos, ali quando eu tinha 11, 12, 13 anos, era imaginar o Ademir da Guia dando um lançamento lá para o Leivinha, para o César, para o Ney, seja quem for, e não foi fácil viver esses anos 70 com o Ademir da Guia judiando da gente. Muito obrigado.